E esta vitória da esquerda radical na Grécia é o tema para a conversa com José Golão, professor universitário, especialista em assuntos internacionais. Olá, bom dia. Obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. O que é que muda na maneira como o mundo olha para a Grécia? Muda muita coisa e, sobretudo, a maneira de olhar o mundo não está ainda suficientemente informada para olhar para este processo. Ou seja, há muita poeira no ar sobre o que é o Syriza, sobre aquilo que significa a vitória do Syriza, e é preciso desde já ter em consideração que nem o Syriza é um papão que vai, digamos, ofender a União Europeia, vai atacar, provavelmente, e vai pôr em causa uma União Europeia que está distorcida, onde a democracia não funciona, onde os mecanismos democráticos são extremamente asfixiantes do ponto de vista das pessoas para libertar, digamos, os setores financeiros, e o que o Syriza, esta votação no Syriza, que é uma votação muito além daquilo que o Syriza significa, veio, sobretudo, dizer que ainda há espaço para a democracia. É de alguma forma simbólica, pode servir de exemplo para outros países? Pode, mas sempre tendo em conta a situação nos países. Mas há coisas comuns. Neste momento, aquilo a que estamos a assistir na Grécia é um frente a frente entre a vontade popular e o mercado. Sem qualquer dúvida, e falando claramente, a União Europeia progrediu ou regrediu, quanto a mim, num sentido que foi pôs de lado os mecanismos democráticos para obedecer às exigências do mercado. E, neste momento, vamos ver se o mercado consegue viver com a democracia. Ou seja, vamos ver se aquilo a que chamou o mercado está pronto para conviver com um partido que não é do arco da governação e que, tendo ideias diferentes, representa claramente a vontade popular. E o Syriza estará pronto e terá condições para implementar o programa eleitoral? O Syriza tem condições. Agora, a questão é que a União Europeia Sem apoio da União Europeia terá essas condições? Pois a questão é essa, é que o problema é que a União Europeia está a funcionar com mecanismos que claramente não são democráticos. A aprovação do Tratado Orçamental, por exemplo, o semestre europeu, por exemplo, que são extremamente asfixiantes e que servem de base ao comportamento da Troika, não são democráticos, não foram referendados por ninguém em país nenhum. Foram por parlamentos que já nem sequer tinham esse aspecto nos programas eleitorais. Portanto, o que o Syriza veio fazer, ou esta votação no Syriza veio fazer, é criar um quadro completamente novo. Um quadro democrático, em que deixámos de ter na Grécia, e isto é um exemplo para todos os outros 27 países europeus, deixámos de ter a exclusividade do poder nas mãos do arco da governação. Leia-se direita com socialistas. Os socialistas podem ver pelo aquilo que aconteceu na Grécia, aonde leva a sua política Ainda assim, o Syriza fica a 2 deputados deputados de conseguir a maioria absoluta e de poder governar e, de alguma forma, implementar as medidas que tinha previstas. Qual será o cenário mais provável em termos de coligações? Bruxelas ainda teve alguma esperança na coligação negativa, ou seja, todos contra o Syriza, mas este processo, o Syriza só tem mais 21, teoricamente só teria mais 21 deputados. O processo eleitoral montado pela Troika e pelos partidos da Troika de dar um bónus de 50 deputados é que coloca o Syriza à beira da maioria absoluta. Portanto, mas de qualquer maneira a coligação negativa, ou seja, todos contra o Syriza, não funciona porque há partidos que não vão aliar-se com os neofascistas, por exemplo, com o próprio Samaras, não estou a ver os comunistas ou mesmo o Topotami aliarem-se assim claramente ao Samaras. Portanto, digamos que o Syriza tem, quanto mais não, a sua maioria é tão ampla que é quase uma maioria absoluta, ou seja, mesmo que não faça acordos na formação do governo, que haja partidos a entrar no governo, pode fazer acordos parlamentares que lhe permitirão governar. Quem não lhe vai, com certeza, permitir governar, ou não tem intenção nenhuma de lhe permitir governar, será Bruxelas, e isso era bom que fosse, porque o que a Grécia hoje representa é o caso pontual e único de uma verdadeira democracia a funcionar na União Europeia. Não fosse a pátria da democracia, pode servir de exemplo aos outros 27. Seria bom para as pessoas, seria muito bom para as pessoas. Agora, muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Ficamos então aqui com a opinião do professor universitário, especialista em política internacional, sobre esta vitória da extrema esquerda na Grécia.